Dizem que este relato foi encontrado dentro de uma imagem de santo rachada, escondido como pecado antigo. O cheiro que saiu não era só de mofo, mas de terra molhada, suor e vela apagada. No topo da primeira página, alguém escreveu: "Se eu morrer sem falar, que ao menos alguém leia o que vivi." A Fazenda Santa do Amparo ficava encaixada entre morros, cafezais e um rio de água escura. A casa grande branca, alta, olhava tudo lá de cima como se fosse dona do tempo e dos segredos. De dia, parecia um cartão postal de poder. À noite, virava só um vulto cheio de janelas vigiando o mundo. Aurora era a filha mais nova do coronel. Pele clara que queimava fácil, quadris cheios demais para os vestidos apertados que a mãe mandava fazer, cabelos longos e escuros que caíam pelas costas como uma sombra bonita demais para aquela casa dura. Aos 19, não era mais menina, mas ninguém a deixava ser mulher. Lourenço era o escravo mais antigo da Santa do Amparo. 60 anos, corpo enorme, barriga pesada, ombros de porteira antiga e pernas firmes de quem já carregou mais peso que muita tropa. A pele escura trazia cicatrizes de chicote, acidente, guerra e silêncio. Ele falava pouco, mas quando passava, o terreiro inteiro abria caminho. Desde pequena, Aurora se lembrava das mãos dele. As mesmas mãos que um dia a ergueram no ar para ver o horizonte. Agora carregavam barris de água, sacos de milho e peças de ferro. Em algum ponto entre a infância e a vida adulta, o carinho inocente dela virou outra coisa, mais pesada, mais quente, mais proibida. Foi numa tarde de calor que parecia castigo que tudo começou de verdade. O ar não andava, as paredes da casa grande suavam, a roupa colava na pele. Aurora foi até a janela dos fundos procurar um pouco de vento e encontrou outra coisa. Viu Lourenço no pátio do poço, lavando o corpo depois do trabalho. Ele havia tirado a camisa. O peito largo brilhava de suor e água. As cicatrizes desenhavam caminhos pela pele escura e úmida. As mãos enormes passavam pelo pescoço, desciam pelo peito, até quase desaparecer na curva da barriga grande. A calça grossa, molhada, grudava nas coxas fortes, marcando a força que ele carregava. Aurora prendeu a respiração sem notar. Sentiu um calor subir do peito para o rosto e descer para um lugar que ninguém lhe tinha explicado direito. Os mamilos endureceram sob o tecido leve. As coxas se apertaram uma contra a outra. Ela afastou o rosto da janela, assustada, como se alguém tivesse ouvido o que o corpo dela acabara de sentir. Naquela noite, deitada na cama de madeira, Aurora não viu o teto. Viu o brilho da água descendo pelo peito de Lourenço, o volume do corpo dele sob a roupa molhada, a força da mão segurando o balde como se fosse nada. Cada vez que fechava os olhos, a imagem voltava. O corpo dela queimava em silêncio. Enquanto isso, a casa grande falava de casamento, de dotes e alianças. A mãe de Aurora vivia repetindo que ela estava passando da hora, que precisava de um marido que honrasse o nome da família. Aurora ouvia, sorria de leve, mas por dentro sentia o peito apertar. Ninguém ali perguntava o que o coração dela queria. Alguns dias depois, a Sinhá mandou que todos se banhassem no Rio do Amparo antes da novena, para tirar o suor e as más intenções, como dizia. Aurora se ofereceu para ir antes, dizendo que buscaria flores. A verdade era outra. O corpo dela lembrava demais o brilho de Lourenço no poço para simplesmente esquecer. O rio ficava numa parte mais baixa da fazenda, cercado de árvores altas e pedras cobertas de musgo. A água escura corria devagar, refletindo o céu como um olho atento. Aurora chegou em silêncio e se escondeu atrás de um tronco caído, o coração batendo no pescoço. O som da água chegou primeiro, depois o som de um corpo se movendo dentro dela. Lourenço estava dentro d'água até a barriga. A luz filtrada pelas folhas fazia a pele dele brilhar como se fosse pedra molhada. Ele passava a mão pelos ombros, descia o toque pelo peito, pelas costelas, até a barriga grande. A água escorria desenhando a forma de tudo, sem mostrar demais. E isso era ainda pior para a imaginação dela. Aurora sentiu as pernas fraquejarem. Não conseguia tirar os olhos. A calça molhada colava nas coxas grossas. O tecido esticado sugeria, mais do que mostrava,
O quanto aquele corpo era excesso em tudo: força, peso, presença. Uma parte dela teve medo. Outra parte pensou num sussurro que parecia pecado. Eu não aguentaria, mas queria saber. Enquanto olhava, Aurora foi se aproximando sem perceber. Um passo, outro. O chão ficou mais úmido, coberto de lama fina e musgo. Os olhos estavam grudados no peito dele, na água batendo na barriga, nas mãos enormes. Quando o pé dela escorregou, já era tarde demais para recuar ou fingir que não estava ali. O mundo virou de lado por um segundo. O corpo de Aurora foi para trás. O grito morreu na garganta. Antes que ela caísse, 2 mãos enormes cercaram a cintura dela com firmeza. Lourenço havia se aproximado da margem, atento aos passos que a experiência ensinara a reconhecer. O peito dele recebeu o corpo dela como se fosse o lugar certo. O seio de Aurora esmagou contra o peito molhado dele. A barriga grande de Lourenço sustentou o peso dela com facilidade. O rosto ficou tão perto que ela sentiu a respiração dele bater em sua boca. Cheiro de água, terra, suor antigo e algo que lembrava uma fogueira distante. O corpo dela tremeu inteiro. Ele a colocou de pé com cuidado, como se segurasse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. A mão escorregou pela lateral do corpo dela, descendo até quase tocar o quadril. Quando soltou, deixou um rastro quente na pele que nem o vento conseguiu apagar. A senhorita não devia estar aqui, disse, a voz grave arranhando o ar. Aurora engoliu seco, os olhos ainda presos no peito dele. E o senhor devia estar assim desse jeito na minha frente? Respondeu sem pensar. As palavras saíram antes da vergonha. O silêncio que veio depois era pesado. Um terceiro corpo entre eles. O rio continuava correndo, mas parecia observar. Uma folha presa a um galho girou sozinha. Alguns dizem que, nesse momento, o colar de contas pendurado na árvore mais próxima balançou sem vento. Como se Oxum, dona das águas doces, tivesse aberto um olho curioso para a cena. Aurora sentiu um arrepio subir pela coluna. Não era frio. Era a sensação de ter sido vista por algo maior do que a casa grande e suas regras. Depois daquele dia, evitar Lourenço virou impossível. Aurora sabia a hora em que ele passava com sacos de café nas costas, a hora em que tirava a camisa na ferraria por causa do calor, o momento em que lavava as mãos no tanque. Cada aparição dele puxava a memória do toque na cintura, do peso do corpo, da respiração próxima demais. Uma tarde na cozinha, ela foi pegar um jarro de barro. O chão estava úmido, a prateleira alta demais. O jarro escorregou das mãos dela. Antes que caísse e se quebrasse, outra mão segurou por baixo. Lourenço estava atrás dela. O peito dele quase encostou nas costas dela. O braço enorme passou ao lado do rosto dela, quente, molhado de trabalho. Aurora apertou os lábios para não deixar o suspiro escapar. Podia sentir o calor que vinha do corpo dele, o cheiro de fumaça, ferro e pele. O jarro ficou preso entre as 2 mãos por um segundo longo demais. Quando ele puxou de volta, a mão dela roçou na dele. Um toque pequeno, mas que atravessou o corpo dela como se fosse um trovão. À noite, Aurora começou a sonhar. Sonhava com o rio, com a chuva, com o peito dele sob as mãos dela. Acordava com o lençol grudado na pele, o coração disparado, o corpo pedindo algo que ela não sabia como pedir, nem a quem. As orações antes de dormir ficaram mais longas. O pecado, porém, parecia só escutar e sorrir. Foi numa noite de tempestade que tudo chegou ao limite. O céu se abriu em trovões. A casa grande tremia a cada raio. Os corredores escureciam e clareavam num piscar de olhos. Aurora não conseguiu ficar deitada. O corpo estava quente demais para o medo ser só da chuva. O pensamento corria para o terreiro, para a senzala, para ele. Descalça, ela desceu as escadas em silêncio. O vestido de dormir colava nas coxas e no ventre. O tecido fino marcava os seios, que respondiam ao frio e ao desejo ao mesmo tempo. O vento que entrava pelas frestas trazia cheiro de terra aberta, de bicho assustado e de algo mais que ela não conseguia nomear. Do lado de fora, sob uma cobertura de madeira, Lourenço vigiava os animais. A camisa aberta deixava o peito exposto à chuva que entrava de lado. As gotas escorriam pelas cicatrizes, desciam pela barriga grande
se perdiam no cós da calça pesada. Cada trovão acendia o corpo dele por um segundo, como uma imagem que o céu quisesse guardar. Aurora atravessou o terreiro debaixo de chuva. Em poucos passos, o vestido estava encharcado, grudado no corpo. O cabelo escuro colava nas costas e no pescoço. A água desenhava cada curva que a casa grande tentava esconder. Quando chegou perto, o coração batia tão alto que ela achou que ele poderia ouvir. Aurora, ele disse, de novo usando o nome dela. O som saiu mais baixo que o trovão, mas mais forte que qualquer reza. Ela sentiu o nome vibrar dentro do peito, descendo pelo corpo como corrente quente. Ficaram um tempo sem dizer nada. Só a chuva falava entre eles. Aurora deu mais um passo. Agora estava tão perto que podia sentir o calor que o corpo dele emanava apesar da água fria. Subiu os olhos devagar, da barriga pesada, do peito largo, até o rosto cansado e firme. Viu ali uma luta que não entendia inteira, mas sabia que também era dela. Se a Sinhá te vê aqui, me mata antes da chuva acabar, ele disse, meio sério, meio em súplica. Aurora aproximou mais o rosto. Os olhos brilhavam. Talvez eu queira morrer disso, respondeu, a voz saindo mais rouca do que ela imaginava que pudesse ter. A mão de Lourenço levantou devagar. Os dedos grossos tocaram o rosto dela com uma delicadeza que não combinava com o tamanho da mão. O polegar passou pela maçã do rosto, desceu até a linha do queixo. A chuva corria entre os dois, mas naquele toque havia um calor que não vinha do céu. Você não sabe o que está pedindo, ele murmurou, a boca tão perto que ela sentiu o ar quente das palavras. Aurora sabia o suficiente. Sabia que aquele homem era excesso em tudo, que o mundo nunca a perdoaria por escolher aquele corpo, aquela história, aquela vida. Mas naquele instante o medo do pecado era menor que o medo de nunca saber como seria. Os rostos se aproximaram até a respiração se misturar. A barriga dele encostou na cintura dela. A mão enorme passou da nuca para as costas, sentindo a curva, o peso, o tremor. A ponta do nariz dele roçou no dela. Faltava um nada para a boca de um encontrar a do outro. Foi então que o mundo mudou de novo. Um estalo leve, como madeira cedendo ou piso antigo pisado com cuidado, cortou o barulho da chuva. Não era trovão, não era animal. Era som de casa viva. Lourenço abriu os olhos primeiro. Não olhou para ela. Olhou por cima do ombro, na direção da casa grande. Aurora sentiu o corpo dele endurecer num medo diferente. Virou devagar. Na varanda alta, entre a cortina pesada e o brilho fraco de uma lamparina acesa, havia uma sombra. Parada. Imóvel. Observando. Não se via rosto, nem cabelo, nem roupa. Só o recorte de alguém que estava ali há tempo suficiente para ver mais do que deveria. A sombra não gritou. Não correu, não fez escândalo. Apenas inclinou a cabeça num gesto pequeno, quase curioso. Depois sumiu para dentro da casa, como se tivesse sido engolida pelas paredes. A lamparina continuou acesa, tremendo levemente, como se soubesse demais. Aurora sentiu um arrepio gelado subir pela coluna. Não era mais o medo de Deus nem o medo do Pai. Era o medo de quem entende que o desejo, uma vez visto, nunca mais volta a ser segredo. O corpo dela ainda estava colado ao dele, mas o mundo ao redor tinha mudado de lugar. Lourenço deu um passo para trás. A mão caiu da nuca dela com relutância. Ela quase avançou de novo, mas as pernas travaram. Ficaram parados sob a chuva, como dois culpados em silêncio, diante de um juiz que não precisava falar nada. A tempestade seguiu seu curso. O rio longe aumentou. A fazenda inteira pareceu prender a respiração. O caderno encontrado dentro da imagem de santo termina assim. Naquela noite, descobri que meu corpo tinha dono, e não era a casa grande. Descobri também que o escuro vê tudo, e que mais cedo ou mais tarde, devolve o que guarda. A última página está arrancada, com marcas de unha na margem. Até hoje, quem passa pela Fazenda Santa do Amparo em noite de chuva, jura ver, por um instante, dois vultos no terreiro. Um corpo grande, gordo, de ombros largos. Uma moça de vestido colado na pele. E lá em cima, na varanda, uma terceira sombra, imóvel, segurando uma luz fraca, como se ainda estivesse escolhendo o que fazer com o segredo que viu.
Se essa história incendiou alguma coisa aí dentro, conta nos comentários em que parte o calor apertou mais. Foi no rio quando ele segurou Aurora pela cintura? Na cozinha, quando as mãos se tocaram? Ou debaixo da chuva, quando quase se beijaram? E quem estava os observando? Curta este vídeo, se inscreva no canal Contos da Casa Grande, compartilhe com quem ama histórias proibidas e ativa o sininho, porque talvez, no próximo conto, a sombra da varanda desça as escadas e resolva falar o que viu.